Amém. Glória a Deus, né? Amém, amados? Só deixa eu abrir aqui. Eu já vou. Glória a Deus, né? Opa, tem 6 pessoas já? Amém. Bom dia, Sandra. Bom dia, Tatiana. Glória a Deus. O som, como é que tá o som aí? O som tá bom? Só alguém falar, o som tá bom? Pastor, eu já começo. O som tá perfeito, gente? Posso continuar? Paz a todos, amém. Som ok. Obrigado, Tatiana. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez nos colocar diante de Ti para continuar o aprendizado da Tua palavra, Senhor. É isso que eu declaro e que os céus estejam abertos sobre cada um dos Teus filhos, Senhor. Prepara o nosso coração para receber mais esse estudo em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu escutei um comentário que para mim foi fantástico, né, sobre esses estudos, né. Uma pessoa disse assim que ela está aprendendo, né, aprendendo sobre Eclesiastes a partir de agora. E uma outra pessoa, né, falou assim que tinha capítulos ou versículos que ela até passava por cima o jeitão dela, né, quando ela falou. E eu fico feliz, porque essa é a proposta, né, do estudo da palavra de Deus. É fazer com que você entenda realmente o que o Senhor está querendo ensinar. Nesse ponto, eu louvo a Deus, não por minha causa, mas pela visão que Deus deu para Monte Hebron, que é uma igreja assim, diante de tantas questões, nós estamos fundamentados na palavra. Quando eu digo isso, meu amado, eu não digo com a ideia de julgar outros ministérios, nem acharmos que somos melhores de maneira alguma. Mas cada pastor, eu sempre falo isso para os meus alunos que vão ser pastores, olha, você ser pastor não é pregar, eu falo, ser pastor não é ficar fazendo visitas, ser pastor é tirar carrapato, ser pastor é cuidar de ovelhas em todos os sentidos. Então, quando eu vejo um feedback desse, que essas pessoas que comentaram têm encontrado, uma é da Monte Hebron, a outra não é, tá? Tem encontrado nesses estudos, principalmente de Eclesiastes, ensinamentos que nunca ela tinha imaginado e ela nunca tinha pensado que era dessa maneira, eu fico muito feliz que a Monte Hebron possa continuar assim, né, através das pessoas que pregam. Eu sei que a pastora, o Jussier, a Tatiana, que são pregadores mais assíduos, né, eles também têm essa visão e essa preocupação, né? O Jussier sempre brinca aprendendo com o mestre, né? Então, que todos nós possamos aprender, porque eu aprendo do meu mestre, né? Como diz Paulo. Amém, amado? Então, esse capítulo 8 é um capítulo assim, nós poderíamos até repetir o mesmo título de domingo passado, tá? Os axiomas, né? De Salomão, mas eu quis mudar até para nós identificarmos cada capítulo. Aqui, de pouquinho diferente do capítulo 7, ele já vai mais com as suas indignações, porque ele entra num assunto que é pesado a todos, que é a questão da injustiça. E ele vai entrar num assunto também, questão política, né? O primeiro momento dá a impressão que ele está defendendo o legado dele, porque ele é o rei, e ele vai falar assim, você deve submissão ao rei, entendendo, gente, que essa questão que ele coloca de rei, ele está colocando dentro do contexto dele, não de um parlamentarismo, né, não de uma democracia, nem de um presidencialismo, né? Ele está apresentando a proposta dele e vai de acordo com o que Paulo vai falar lá na frente. E aí nós podemos abrir um parênteses diante de tantas insinuações, brincadeiras e até colocações, né, sobre esse momento político, principalmente para com aqueles que estão ocupando cargos, né, de liderança política. Eu fico pensando como é que essas pessoas vão encarar esses versículos. Vai ter um momento que nós vamos falar que é a questão de obedecer até o ponto que não vai contra os princípios da palavra de Deus.
mas em nenhum momento está se falando de chacotas, né? Então isso é uma questão para nós pensarmos. Então, avançando aqui, amado, de tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da própria honra ou da honra e ter vergonha de ser honesto. Eu ia colocar só esse finalzinho dessa frase, né? O homem hoje tem vergonha de ser honesto. Nós estamos vivendo um período muito complicado, e parece que realmente a cada dia que passa nós estamos lidando com isso, né? E é isso que Salomão vai falar, que o honesto, ele vai chamar do justo e do ímpio aqui nesse texto, né? Em algumas situações ele fala do sábio e do insensato, mas ele fala assim, olha, essas questões que nós estamos vendo hoje, Salomão sempre viu. A indignação, talvez, que você e eu possamos estar diante de um quadro de malignidade, maldade, muita maldade, né? Nós estamos vivendo um mundo assim, onde as pessoas, ontem à noite era, depois das 9, né, uma pessoa me ligou indignada com uma situação, aí eu acalmei o coração dela e eu coloquei para ela, olha, eu tenho duas coisas para te falar. Primeiro é que essa é a realidade do coração do homem sem Deus. Ele é maligno, ele é mesquinho, ele é arrogante, tá? Ele é tudo isso. E eu até brinquei com ela, se a pessoa se diz cristão tem tudo isso, alguma coisa está errada. Tá? E a segunda questão que eu falei para ela é descanse em Deus, que Ele é a nossa justiça. Então, é essa certeza que Salomão também vai trazer para o nosso coração. Tá? Eclesiastes hoje nos ensina uma orientação prática para lidar com o governo terreno, sejam bons ou sejam maus, até mesmo em questões de vida ou de morte. Então, ele vai falar sobre as questões do governo, da governabilidade, e também ele vai falar sobre essa questão de como que nós deveríamos estar vivendo. Tá? E ele vai dar, assim, um conselho prático para tudo isso, né? Já passa, viu, irmãos? Deve ser a Ângela que deve estar mexendo alguma coisa lá. Amém. São pessoas queridas aqui em casa. Então, estudar os capítulos anteriores nos ajuda a entender as conclusões que ele está tendo aqui. Por isso, não deixe de ler os textos anteriores. Não dá para desconectar, tá, o capítulo 8 dos outros capítulos. Principalmente, o principal capítulo é o capítulo de número 7, que é uma continuação das indignações, né, que Salomão está tendo ao analisar a humanidade. Eu não sei se vocês sabem, quando nós estudamos, lá no aulão a gente comentava muito, né? Às vezes o Márcio contribuía com essa questão de visão contemporânea, pós-contemporaneidade que nós estamos vivendo, e a gente sempre comentava um fato que às vezes poucas pessoas sabem, né? Quem estava no aulão tinha conhecimento que nós falávamos sobre isso. É o tanto de intelectuais, homens sociólogos, psicólogos, filósofos, que se suicidaram pós-Segunda Guerra Mundial. E eles não se suicidaram por causa de traumas da guerra. Eles se suicidaram ao tomar conhecimento das atrocidades, malignidades que foram cometidas na guerra, não apenas na Europa, mas em alguns países asiáticos também, como o Japão. Tá? E aí, eles falaram assim, ó, a maioria deixaram bilhetes, e o teor dos bilhetes é: eu estou decepcionado com a raça humana. Tá? Agora, uma questão que Salomão vai estar levantando, ó, a raça humana é assim. Então, tá? Mas aí, voltando um pouco, ao falar sobre o rei, Salomão nos ensina que ele ocupa o lugar de autoridade sobre as nossas vidas por permissão de Deus. Tá? Não importa se temem ou não ao Senhor, precisamos obedecê-lo, salvo quando sua ordem fere a nossa obediência a Deus, conforme eu falei. Então, num primeiro momento, gente, eu não estou questionando aqui a obediência a alguma situação. Tá? Eu estou questionando aqui, quando eu falo que eu tenho ficado um pouco assustado, com o tipo de chacotas, né, piada, que se fazem tanto para um quanto para outro. E aos dois lados fazendo. E quando eu percebo que nesse dos lados tem pessoas evangélicas, independente se cristão é de esquerda ou não,
mas tem pessoas cristãs que se dizem cristãs, eu falo assim, cara, então esse pessoal não conhece a Bíblia. Aliás, se o pessoal conhecesse a Bíblia, muitas coisas estariam sendo diferentes em muitas áreas da vida. Mas é uma questão para nós estarmos pensando, tá? Um bom exemplo de submissão a Deus e aos homens é Daniel e seus amigos na Babilônia. Daniel, ele não se rebelou, Daniel não fez greve de fome, pelo contrário, ele pediu para que ele fosse permitido comer legumes em lugar do cardápio oferecido pelo rei, o resultado dele sendo superior. Há um momento lá em Atos que os discípulos falam, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Tá? Então, nós vamos ter durante a história, né, o pessoal que participou de um grupo de leitura que nós temos, né, toda segunda-feira, eu geralmente não participo por causa dos meus compromissos, mas foi discutido o livro e a biografia do Dietrich Bonhoeffer. A voz surda sempre me corrigia, Bonhoeffer, né, fazia eu pronunciar correto, né, e nessa descrição aí da biografia dele, tem um momento que ele se levanta contra Hitler. E aí você fala, mas como assim? Então, nós temos vários fatos na história que vão, ao longo desse processo, trazendo esses registros e essas marcas. Mas eu sempre falo o seguinte, então, como que eu vou saber que momento eu devo me calar? Como que eu devo agir? Eu sempre falo o seguinte, peça discernimento para o Senhor. Eu tenho visto, amado, eu tenho pregado sobre isso, nós vamos continuar em Ezequiel hoje, tá? Hoje era a pastora que ia pregar mais uma vez, mas ela já amanheceu com muita dor. Eu falei, não, graças a Deus pela vida do Paulinho, filho da Isa, e do Dr. Paulo, que tem sido um socorro bem presente na nossa casa, nessa área, cuidando dela e passando as receitas necessárias. Até essa hora que os cachorros começaram a latir, é porque ela foi tomar injeção, né? Então, mas voltando, então eu continuo em Ezequiel, e uma das coisas que nós vamos estar falando, e que eu tenho falado muito, é que nós estamos vivendo um tempo que precisamos pedir a Deus discernimento. Tá? Nós precisamos de discernimento. Os dias estão confusos, os dias estão terríveis, nós precisamos disso. Então, nesse capítulo, né, 8, nós temos dois apelos praticamente. Tá? O primeiro apelo é esse, precisamos aprender a valorizar a eternidade, deixando de focar naquilo que é passageiro, naquilo que Salomão Samente chama de vaidade. Então, toda a palavra vaidade ou futilidade que nós já adotamos, na realidade, Salomão fala assim, cara, existe um relógio, né, existe um tempo marcado, e esse tempo nosso aqui, físico, terráqueo, tá, ele é curto. Nós temos uma promessa de eternidade. E aqui que entra uma questão muito séria, né? As pessoas não parem no nosso conceito, e parece que no próprio cristianismo atual, porque se você for pegar o cristão da década de 60, da década... Vamos pegar 60, até de 70, talvez até o comecinho de 80, você vai pegar cristão com uma expectativa, a palavra maranata, né, enchia os olhos de lágrimas de algumas pessoas, porque elas entendiam o que significava isso. Era um clamor da igreja, ora vem, Senhor Jesus. Tá? E olha que o mundo não estava tão caótico como está hoje. Não havia essa questão de identidade de gênero, não havia essa questão de polo político, não havia essas questões de bullying em tantas áreas e algumas perseguições. A guerra já havia, nós estamos falando da década de 60, outras atrocidades humanas apareceram, mas a questão comportamental não estava tão pesada. E assim mesmo, havia um desejo no coração deles, porque eles tinham a noção de eternidade. Talvez o que falta para a igreja hoje é a percepção da eternidade, penso eu. Segundo, nessa segunda ideia, não podemos desejar que o ímpio pague pelos seus erros. Muitas vezes a nossa justiça quer ver o ímpio pagando, indo para o inferno, né? Se esse sentimento existe em nós, precisamos nos conectar com o coração de Cristo, que deseja que todos se salvem. Né? A imagem está um pouco apagada, né? Aliás, eu mudei o slide, então as imagens ficaram um pouco pequenas, mas é um cara lá no cantinho, assim, e parece que há um desejo no coração das pessoas. Eu sempre brinco, né? Mas é uma brincadeira verdadeira, eu falo assim, quando nós cometemos algum erro, nós pedimos misericórdia. Mas quando é o outro que cometeu, principalmente se for contra nós, nós pedimos justiça. Senhor, pesa a tua mão. E Salomão fala, não é isso daí. E Jesus vai dizer pior. Né? Pior no sentido de mais pesado. Né? Se o teu irmão fez alguma coisa, dê a outra face. Ele pediu para caminhar caminho dobrado. Ou seja, perdoe, ou seja, ame ao seu irmão. Tá? Então, nesse contexto surge o dilema. Por que optar pela honestidade diante de um mundo,
né, onde o crime compensa? A resposta está no capítulo 8 de Eclesiastes, que eu tirei do livro do Ed de Renekiewicz, onde ele vai explicar nesse capítulo 8, né, neste livro, algumas questões. Eu peguei algumas ideias e já coloquei aqui, tá? Então, a pergunta que se faz é essa: vale a pena ser honesto no mundo tão cheio de desonestidade? Então, o homem sabe, isso é a ideia de Salomão, sabe quando falar e quando calar. Ele conhece os métodos e procedimentos corretos e os segue, não apenas diante do rei. Tá? Lembre-se lá atrás, no capítulo 7, que ele fala: é melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa. É melhor ficar quieto e prestar atenção. É, é claro que é o mesmo autor de Provérbios, né? Então, nós vamos ter muitas ideias de Provérbios no livro de Eclesiastes. Lembrando que Provérbios e Cantares de Salomão, tá? Ele escreveu bem antes. Aqui, ele praticamente é o último livro dele, tá, gente? Ele escreveu aqui praticamente, muitas pessoas dizem que ele já está bem consciente da fraqueza, da faixa etária, etc. Ou seja, ele já está consciente da sua morte, tá, ok? Infelizmente, tem um conselho que ele dá aqui, que o primeiro filho dele, Roboão, não vai cumprir, e por causa de Roboão que o Israel é dividido, tá? Em Reino do Sul e Reino do Norte, nem Reino do Sul, ou seja, Israel e Judá. Por causa de um conselho que ele dá para nós, que o próprio filho de Salomão não soube entender e aplicar. Eu não vou falar aqui porque aí seria a história dos reis, tá? Então ele reconhece, um homem sábio, né? Reconhece as oportunidades e as aproveita. Ele sabe, gente, que há um tempo e lugar para tudo. Talvez essa seja a maior ideia, a maior proposta, né, de todo o livro de Eclesiastes. Nós já vamos entrar nos versículos, um a um, como eu tenho feito, esperando que você tenha cumprido a tarefinha de casa, que fica muito mais fácil. Eu vou só pegar aqui, que eu esqueci de deixar aqui do meu lado, caso eu tenha que ler algum versículo para refrescar a sua memória. Então, talvez a grande mensagem aqui de Eclesiastes, na totalidade, esteja sendo essa. Se eu fosse dizer, pastor, qual que é a maior lição que podemos tirar de Eclesiastes? Essa aqui, há um tempo determinado para todas as coisas. Talvez seja isso a grande sabedoria que ele coloca para nós. Então, Salomão responde o que muitos querem saber, o que é a vida. Ele dirá, sentar-se à mesa com os filhos e apreciar uma bela taça de vinho. Tá, é que ele não está fazendo uma apologia contra ou a favor, ou defendendo, né, a questão da bebida alcoólica. Nós precisamos lembrar que o vinho era e é uma bebida tradicional, principalmente em alguns países europeus e muito mais nos países do Oriente Médio. Então, é uma bebida de mesa, de mesa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, gente, você quer saber o que é a vida? É você estar em paz na sua casa. O Salmo 128 fala: feliz é o homem, né, que assenta à mesa, e ali lá há uma descrição, né, da questão familiar. Tá? Então, o que é a vida para Salomão? Você ter paz no coração, você poder usufruir daquilo que você tem conquistado, aquilo que Deus tem trazido para você, e nisso tudo você sempre olhar e dizer: é a boa, poderosa mão do Senhor. Então a mensagem de Salomão é que a alegria de verdade vem de Deus, não vem do trigo nem do vinho, pois a verdadeira alegria é Deus que enche os nossos corações. Essa semana lá na igreja apareceu um passarinho que todo mundo ficou tentando identificar que ele é, não sei se fala a palavra raça, né? Aí falaram que é sabiá não sei o quê, pintaceu, mandarim não sei das contas, então, todo mundo identificando, as pessoas estavam trabalhando ali, outras pessoas também que passam, vê aquele, porque eles estão fazendo filinha agora, né, porque eles têm comida ali, né? E enquanto eles estavam tentando, você chega perto, eles voam, é claro, né? Mas enquanto eles estavam pensando nisso, eu falei: Deus, que não importa a raça, não importa que eles sabem que aqui é uma casa acolhedora, né? E às vezes quando você olha para essas coisas, para esses detalhes da vida, que é tão simples, mas é tão tremendo, vem aquela pergunta de Salomão: gente, tem tanta coisa para nos alegrarmos, tem tantas coisas para encher o nosso coração, por que as pessoas não conseguem? É essa a ideia que está por detrás. Então, nesse paradoxo, o criminoso tem tudo, mas é o justo que vive bem porque vive com Deus. Então, aí ele vai trabalhar isso também, tá? E que é a grande questão que nós começamos a falar, tá, gente?
Vale a pena ser honesto no mundo de desonestidade? Por isso que eu comecei com um texto, uma frase de Rui Barbosa, né, onde Rui Barbosa fala assim, parece que o desonesto que é mais feliz. Enfim, Salomão fala, não, você está olhando, e aí vem de novo, gente, entenda isso, você está olhando o Cronos, você não está olhando o Kairos. É o Salmo 76. Asaf falando, Deus, mas não é injusto isso, é injusto aquilo. É como se Deus falasse, olha, o Asaf, esse ímpio, ele vai ter o julgamento dele. Você vai vir para cá. Mais ou menos, eu estou colocando com as minhas palavras, Salmo 76. Então se alegre nessa certeza. Tá? Se alegre na certeza da nova Jerusalém. E aqui eu volto a falar, que nós temos falado muito isso em Ezequiel, e tenho falado em algumas situações, e talvez por tantas coisas que nós estamos vendo acontecer, eu tenho o caminho do desonesto é curto, com certeza. Eu tenho colocado que o que falta para nós, talvez, é pararmos e sermos arrebatados, nem que seja por um minuto, né? E um minuto no céu pode ser uma eternidade, né? Mas um minuto lá e nós vemos a Nova Jerusalém e voltamos a dizer, uau, ela existe, é real, eu sei para onde que eu vou. Talvez essa é uma convicção que a igreja primitiva tinha, que nós precisamos ter. Dietrich Bonhoeffer, como diz a avó Suzy, o Bonhoeffer, pastor Silas, segue o mesmo raciocínio quando afirma que ser cristão não significa ser religioso, mas significa ser pessoa. Eu amo esta frase, tá, do livro O Discípulo, que ele tem, Bill Chang, é o livro O Discípulo, tá, significa ser pessoa. Cristo não cria em nós, no sentido de crer, tá, um tipo de ser humano, mas o próprio ser humano. Tá, talvez o que falta para a igreja hoje é voltarmos e entendemos que o Senhor Jesus nos convida a vivermos essa humanidade que é o projeto de Deus, mas o homem, né, sem a influência do pecado. Ah, pastor, mas é muito difícil, é quase impossível. Sim, por isso que o Senhor Jesus falou, eu vou deixar o Espírito Santo e ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas. Então, esse é o caminhar da vida cristã. Então, viver é existir para o outro. Salomão vai entender isso também, que a pessoa só é feliz quando ela consegue viver para o outro, incluindo Deus em tudo, ou seja, ele fala, tudo é dom gratuito de Deus, tá? Desfrutar sem possuir. O que ele quis dizer? E nós vamos trabalhar mais isso, aqui é um adiantar, tá, dos outros capítulos. Ele fala assim, olha, você pode desfrutar, mas também se você perceber que alguém está precisando de ajuda, tá, faça. Tá? É aquela pessoa assim que talvez tenha um dízimo, ele fala, não, esse dízimo aqui é muito alto, né? É muito dinheiro para a igreja. Eu já escutei nesses 35 anos de pastor, não, pastor, o dízimo é muito alto, eu vou dar picado. Ué, mas quer dizer, bom, enfim. Mas a gente já escutou de tudo, e pessoas que sabem de pessoas que estão com necessidade. A Monte Hebron, gente, eu louvo a Deus, nós temos abençoado muitos pastores, nós temos entregado cesta básica, geralmente chega no começo dessa semana, eu espero algumas amanhã, tá? Que já tem pessoas, né, que trazem depois do dia 5. Então, e eu vejo as pessoas indo lá com a maior alegria. Tá? Então, assim, repartir sem empobrecer, porque a palavra de Deus fala que nós não ficamos pobres no ofertar. Tá? Doar sem medo de passar necessidade, amar e ser amado. O resto é inferno. Por isso que eu não quis colocar, que eu trabalhei semana passada, Sartre vai trabalhar isso. Tá? Então, quando você começa a viver na sua mesquinharia, no seu egoísmo, né? Você não vive, é isso que você não está colocando. Essa semana, para mim, foi uma coisa fantástica. Eu falei para ele só esperar terminar a pintura, né, que nós estamos terminando. A prefeitura pediu para fazer a capacitação dos professores que vão trabalhar com autistas. A cidade de Uberlândia vai ter uma escola especial e vários professores treinados para lidar com autista. E eles pediram a Monte Hebron, porque eles souberam o que a Monte Hebron... E olha, gente, chegou-se ao ouvido de uma pessoa o que nós temos feito ali. E essa pessoa que trabalha na prefeitura foi lá, conheceu o fisioterapeuta que fica lá, ele se conhece, é claro. Então, assim, quando você olha para esse background todo, você fala, poxa vida, é a Monte Hebron não sendo mesquinha, né? Porque Deus tem dado o melhor para nós. Então, nós não estamos sendo mesquinhos e sermos acolhedores e uma agência abençoadora. Tá? Ele sabe, né?
porém, que uma das limitações humanas que mais causa ansiedade é não poder prever o que acontecerá a seguir. Salomão sabe disso. Tá? Por isso, Salomão fala, já que você não sabe o que vai acontecer, eu te dou um conselho, confie em Deus. Confie em Deus. Tá? Entregue a sua vida aos caminhos do Senhor. Confie em Deus, entregue ao Senhor. Tá? Salomão fala do que experimentou. Né? Nós estamos falando assim de alguém que já tinha escrito provérbios, cantares, lamentações, tá? Lamentações Jeremias, mas eu sempre erro, desculpa. E depois, finalmente, Eclesiastes. Então, Eclesiastes é o final do livro. Então, ele sabe aquilo que experimentou, o que faz mal, o que destrói a si mesmo. Então, é alguém contando a sua própria experiência. Eu sei o que acontece, tá bom? Também, ele viu pessoas más que se afastaram muito de Deus e receberam elogio aos morrerem. Porém, elas foram esquecidas com o tempo. É o versículo 10, mas nós ainda já vamos entrar em cada versículo. Daí ele fala o seguinte, você já viu, ele levanta um questionamento, gente, tem alguns autores, comentaristas de Eclesiastes, que eles falam mais ou menos, Brigança, eu tenho tido esse cuidado, né? Se alguém quiser saber, do Google, tá, gente? Eu coloco lá e escreva e vou numa imagem, aí eu vou dar um trabalho de procurar, tá? Porque eu tento encaixar cada imagem com o que eu estou falando. Mas voltando, tem autores que colocam assim, você já viu no velório, por mais bandido que tenha sido o cara, carrasco que tenha sido o cara, alguém chegar lá e ficar bem feito, você mereceu, não, é só elogios. Então é mais ou menos isso que ele viu, os bajuladores, né, como ele vai colocar aqui. Então, começando, gente. Apesar de Salomão não ter encontrado resposta por meio da sabedoria humana, ainda assim admira o sábio, acima de todas as outras pessoas. Tá bom? Ninguém mais estava qualificado para encontrar o significado oculto das coisas. Ele fala assim, ó, eu sei que o sábio não vai saber tudo, mas é melhor ser sábio porque, pelo menos, ele vai entender um monte de coisas. Tá? O que eu e você precisamos entender, tá, é que o Espírito Santo vem exercer esse lado aqui de nos capacitar com discernimento e sabedoria. Então, às vezes a igreja não entende o papel do Espírito Santo, porque em alguns setores, né, acho que o Espírito Santo é só capacitar com dons, né, trazendo dons de línguas, dons de cura, dom profético. Esse é o único papel do Espírito Santo. Outro é simplesmente um selo garantindo a nossa salvação. Gente, é muito mais. Pensa no Espírito Santo como uma pessoa extremamente capacitada que veio para nos ajudar e auxiliar em todas, não é em algumas, é em todas as coisas. Então, quando você olha para essa perspectiva, você tem que saber que o Senhor deixou alguém que... mas o que ele estava fazendo? Vai ver Gênesis 1. Enquanto a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava. Essa palavra no hebraico é chocar. O que o hebreu, o judeu, né, principalmente o rabino, os rabinos entendem? Que Deus olha para o filho, entendo bem isso, tá, amado? Inspira a criação do filho, aí Deus, através dessa inspiração, fala, haja vida, o Espírito Santo pega essa palavra, vem e choca. Porque a palavra pairar ali é a mesma palavra para chocar. Então, esse mesmo Espírito que choca as palavras de Deus, presta atenção, igreja, é o Espírito que está em nós chocando as palavras de Deus. Que o Silas tenha vida. Vamos colocar para todos nós. Que a Monte Hebrão tenha vida. Que a Monte Hebrão seja abençoada. Que a Monte Hebrão seja próspera. É a palavra de Deus. Tá? Eu vou te abençoar. Eu te abençoarei. Então o Espírito Santo pega a palavra de Deus e vem chocar em nós. Agora, para isso, ele tem que estar em nós. É isso que eu e você precisamos entender. A ação do Espírito Santo não é simplesmente trazer dons, meu amado. É me capacitar em todas as coisas. Entendeu? A experiência ou a expressão idiomática aparece no versículo 1 ali, tá? Fazer brilhar o rosto, tá? Está em Levítico, é a mesma palavra que está em Levítico 6:25. Traduz, eu não quis colocar a palavra no hebraico, eu estou tendo cuidado de Eclesiastes, né, de ir para transliterações, tá bom? Não para exegese, né? Que seria colocar a palavra e o significado, mas aqui é transliteração. Então, em Levíticos e em Números, tá? Você vai ler que a bênção do brilhar os olhos traduz a imagem da pessoa estável, uma pessoa estável, estabilidade. Então, o que Salomão está falando assim, que uma pessoa que tem isso, ela tem estabilidade.
Tá? Estabilidade porque por causa de sua experiência e compreensão no tocante às circunstâncias do dia a dia. Essa pessoa é capaz de desfrutar da vida e de ajudar os outros. Então, veja só, se eu falei a descrição que o Espírito Santo vem fazer em nós, que é chocar, como uma galinha choca as palavras de Deus, então o que o Espírito Santo quer nos levar e fazer é que eu e você possamos ser uma pessoa estável, estabilidade. Estabilidade, amado, talvez seja uma das coisas que mais precisamos. Quantas pessoas instáveis, relacionamento, vida psicoafetiva, profissional e tantas outras questões. Então Deus está dizendo, não, eu quero trazer estabilidade. Aí o versículo 2, a sabedoria ensina o indivíduo a se comportar na presença do rei, que se trata de um monarca humano, ok? Tá? E quer do próprio Deus, ou seja, o nosso rei Jesus. Antes de tudo, a sabedoria aconselha a obediência. Então, é o versículo 2, como eu te falei, é um tratado, né? E nós, para quem não estava desde o começo, nós falamos que ele não tem uma visão presidencialista, democrata, republicana, ele tem uma visão monárquica, ou seja, rei. E ele não está falando dele, ele está falando do que ele aprendeu. Então, muito interessante isso. Por isso que eu questiono piadinhas do presidente ex ou do presidente atual. Eu questiono essas piadas. Isso não faz parte do cristão. Tá? Eu tenho discernimento para votar em quem eu vou votar, com sentimentos, segundo aquilo que Deus te colocou, e eu espero que seja isso, tá? Mas eu não fui chamado a fazer piadinha, isso é muito sério, tá, amado? Então, no hebraico, essa frase final do versículo é ambíguo, porque se percebe algumas versões. Eu coloquei 3 aqui, ficou um pouquinho pequena, né? Estou vendo agora. Porque você, na presença do rei, jurou ser fiel a ele, tá? Que é a nova tradução. A NVI coloca assim, porque você fez um juramento diante de Deus. Eu já vou explicar isso aí atualizando, tá? Na revisão e atualizada, é por causa do teu juramento feito a Deus. Interessante que atualizada entende que porque eu sou um cristão, eu devo obediência ao rei. Fora aquela situação que nós já falamos lá de Daniel e do próprio Pedro, né, que falou, não, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Tá? Então, quando um princípio não vai contra a palavra de Deus, cabe sim a mim obedecer. Existem alguns casos na história, tá? Mas nós não vamos poder estudar todos, tá ok? De situações de precedentes, vamos colocar assim. Mas o que se entende aqui? Tá? E você fez um juramento. Não, eu nunca jurei ao presidente Y, não. Se você votou, você fez um juramento, mesmo que você tenha votado contra, você exerceu o seu papel. Então, isso é uma coisa que nós não vamos entrar, mas é uma coisa para se pensar, tá? Versículo 3, a ambiguidade prossegue no versículo 3, que tanto pode ser interpretado como um conselho para não sair apressadamente da presença do rei, em atitude de raiva, desobediência, respeito ao abandono do cargo, quanto a um conselho para sair da presença do rei, caso a situação se torne desagradável. Por isso que eu falei assim, tem uma ambiguidade, e aí você vai ter vários comentaristas, uns dizendo, não, ele está dizendo para você engolir aquela situação, mesmo que você seja contra. Outros comentaristas já disseram que não, é sair. Dietrich Bonhoeffer, que eu usei, o Bonhoeffer, né? O Dietrich ele vai usar esse segundo ponto. Ele fala, não, nós não podemos concordar com o que o Hitler está pregando e com o que o Hitler está fazendo. Bom, para quem não sabe, uma das brigas do Dietrich era o seguinte, o nazismo começou a impor regras para as igrejas. E cada pastor tinha que pregar um sermão já feito pela Gestapo. Tá? Então, a Gestapo entregava toda semana, você vai pregar isso daqui. E no sermão tinha muita exaltação ao Führer, ou a pessoa de Hitler. E o Dietrich falou, não, isso aqui não, eu vou pregar a palavra de Deus. Não, se você não pregar, você vai preso. Tanto é que ele foi preso no campo de concentração e foi enforcado. Tá? Ele morre a mando do próprio Hitler, porque ele levantou uma leva de pastores, né? Tem um livro chamado A Cruz e a Suástica, né, do Erwin Lutzer. É um livro fantástico que vai contar exatamente os bastidores dessa história. Quem gosta de ler, é um livro que eu recomendo, tá bom? Aliás, esse autor, ele escreve muito sobre esse período aí e como que a igreja se posicionou nesse período. Então, os súditos não compelidos por um juramento de fidelidade a obedecer às autoridades, ou seja, nós somos compelidos a um juramento de fidelidade, aí o próprio Paulo vai trabalhar isso aí. Contudo, o comando nem persistas em alguma coisa má indica que, mesmo se uma ordem perversa a partir de um rei, o responsável por cumpri-la deve resistir ao mal. Aí entra
Atos 5, 29, que nós já falamos, importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, antes de nós, porque daqui a pouco ele vai mudar a sequência de pensamento, que ele está falando o seguinte, olha, o sábio sabe que ele deve obediência. Dois parênteses aqui, amado, por isso que nós temos que entender o contexto. No tempo de Salomão, uma pessoa que saísse apressadamente da presença do rei, fizesse piadinha do rei, ou não quisesse obedecer ao rei, por isso que eu coloquei um cara, ele está andando uma corda bamba num rio cheio de tubarões. Tá? Ele correria o risco de vida. Então Salomão fala assim, ó, seja sábio, tá? Seja prudente, não saia apressadamente. Aí, com o desenvolver do pensamento, porque Salomão não pensa em cristianismo, Salomão não tem como, né? Não pensa em Jesus como Senhor Salvador, não pensa na Nova Jerusalém. Ele está trabalhando dentro do contexto dele. Então, dentro do contexto dele, esse é o conselho. Que também serve para nós, gente. Vamos tomar cuidado com algumas questões que aprendemos no posicionamento. Então, a palavra do rei é autoridade suprema e não pode ser contestada por seu subordinado. De novo, eu volto num sistema monárquico. Mas também numa questão, vamos pegar uma questão muito comum, gente. Eu vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo, velocidade máxima 110 numa rodovia. É claro que se você for entender ao pé da letra, você só pode ir a 110, mas ninguém vai. E quando alguém dá um sinalzinho que tem um radar ou vê a plaquinha do radar, ele vai diminuir. A pergunta é, esse trajeto ele foi prudente, foi sábio, foi arrogante ou foi rebelde? Tá? Ah, pastor, mas não tem nada. Encaixa, gente. São pequenas coisas que nós precisamos estar entendendo. A outra questão é quando você tem uma situação e você não quer obedecer por rebeldia, por não concordar. Então, o que Salomão está dizendo é o seguinte, olha, gente, entenda o que é a palavra do rei. Tá? O segundo exemplo é a questão do Waze, né? Eu brinco que o Waze é o que muitos crentes fazem. Eles põem lá no aquele eu quero ir em tal endereço. Então ele põe lá o endereço e você sai, né, entra no seu veículo. A 200 metros vire à esquerda, entrando na rua tal. A tantos metros. Só que de repente você fala, não, mas eu conheço, já lembrei. Aí você começa a fazer atalhos. O Waze fica assim, reprogramando. Entendo bem o exemplo. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Tá? Deus fala, Silas, ou a pessoa, não gosto muito de dar, quando é exemplo negativo, não gosto de colocar eu nem você, tá? Então você fala assim, Senhor, o senhor está falando isso, mas eu vou fazer assim. Aí Deus tem que ficar reprogramando. É mais ou menos isso. Então, é uma incoerência. Se você quer usar, use todo. O ser humano tem dificuldade de obedecer por causa da natureza do pecado, com certeza. E é por isso que nós temos o Espírito Santo em nós, que nos ajuda em todas as coisas. Que fazes, né, é a pergunta que ele coloca. Esse mesmo questionamento é feito àqueles que têm a pretensão de censurar, né? Você aparece lá em Jó, em Daniel. Tá? A pergunta retórica equivale a negar categoricamente o poder do rei. E ele vai aqui trabalhando para uma outra questão. A partir do momento que você tem essa rebeldia no teu coração, você está questionando a palavra do rei. Agora, vamos jogar isso para o rei Jesus? Tá? Porque quando Salomão fala em sabedoria, os rabinos messiânicos trocam a palavra sabedoria por Jesus Cristo ou pelo Messias. Então, se você coloca o sábio, é aquele que tem o Messias no coração. E aí, pegando o contexto da cristandade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e aí você vai ter, né, o Espírito Santo nos direcionando, porque, gente, se nós fôssemos obedientes ao Espírito Santo, entenda bem, nós não cometeríamos mais nenhum pecado. A verdade é essa. Mas João fala, mas se você sabe que você comete por causa da sua carne, aquele que já colocou aqui, a carne pecaminosa milita, né? Eu já contei isso em algumas situações, né? O Lutero batizou uma pessoa, e aí quando essa pessoa subiu das águas do batismo, ele falou para Lutero, acabei de matar o meu velho homem afogado nessas águas. Aí Lutero falou, não matou nada, ele está aí vivinho com você, e ele vai com você até o arrebatamento, depois você sobe e ele fica. Então Lutero falou assim, olha, é uma luta constante que nós vamos estar enfrentando. A palavra do rei é autoridade suprema e não pode ser contestada por seus subordinados. Então ele ainda continua, tá? Ele ainda continua trabalhando essa linha de pensamento, de obediência e contextualizando, tá? Eu sempre falo para quem me pergunta, eu voto
não pode ser nulo. Eu entendo que por mais que você vote errado, tá? Entenda bem, mas pelo menos você exercer um direito teu, que é uma questão da cidadania. Eu vejo pessoas colocar alguns outros pontos. Obedecer é melhor do que sacrificar, com certeza. E o Senhor está colocando esse princípio para nós, tá bom? Os 5, ele começa: os que obedecem aos mandamentos do rei não precisam temer o descontentamento do monarca, tá? A sabedoria ensina o indivíduo a perceber o tempo e o modo certo de obedecer aos mandamentos do rei. Então, ele começa a dizer o seguinte: você pode estar numa situação onde você abre, eu quis colocar essa ideia, você abrindo, né, para uma plantação de margaridas, né? Eu tentei achar girassol, mas os girassóis que eu achei não tinha essa ideia de você estar rasgando alguma coisa para aparecer fruto da obediência. Então, gente, ele está batendo uma tecla, tá? Temos desafios, temos compromissos, temos responsabilidades, cabe a nós obedecermos, tá bom? Então existe o modo certo e o errado de fazer as coisas. Também o tempo certo e o errado de agir. O problema é que o ser humano nem sempre consegue discernir. Eu preciso ler, né, porque essa questão que ele está levantando aqui, olha, existe um tempo certo e parece que vocês não estão sabendo. O versículo 6 ele fala assim, ó, existe o tempo certo e um modo certo de fazer as coisas, mas o nosso problema, versículo 7 que nós já vamos entrar, é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e ninguém que possa nos contar. Então ele fala o seguinte, gente, ó, existe um modo certo de fazer as coisas, mas lembre-se, o Espírito Santo do Senhor, que conhece todas as coisas, ele pode nos ensinar qual é a atitude certa no tempo certo. Isso que precisamos entender. Então, assim, o problema do ser humano nem sempre consegue discernir um do outro. Aí o versículo que eu já li, é muita coisa que o ser humano não sabe e ninguém é capaz de declarar o que há de suceder no futuro. Então, mais uma vez, ele fala assim, ó, a grande questão é que eu e você não conhecemos o dia do amanhã. Por isso que lá em Provérbios ele fala assim, que o homem deve planejar o dia, tá? Planeje seu dia, planeje a sua semana, mas saiba que a resposta certa virá do Senhor. Eu gosto muito desse provérbio 16, que é uma chamada a você entender, ó, não está dizendo, já que eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu vou ler, vida leva eu, que nós falamos no capítulo 7. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte, olha, você não sabe o que vai acontecer amanhã, tem um planejamento, mas saiba que somente Deus conhece o amanhã. Tá? Eu sempre brinco para os meus alunos, brincava muito, né, falo muito isso na Monte Hebrão, eu sei o que vai acontecer quarta-feira, 5h47 da manhã, agora está sendo um pouco antes, as misericórdias do Senhor vão se renovar na minha vida. Eu saio para correr às 5h30 da manhã, todo dia, graças a Deus, por isso que eu estou emagrecendo, e poderia estar emagrecendo mais se eu estivesse comendo, parando de comer à noite, por isso eu não consegui ainda. Mas enfim, e é maravilhoso quando eu chego ali, eu corro ali no praia, quando eu chego ali na pistinha, eu começa bem na hora que o sol está se levantando. E a primeira coisa, antes de tudo, eu olho, eu falo, Deus, as tuas misericórdias se renovaram nesse dia. Eu já saio em oração, né? Eu entro no carro, descendo aqui a Rua das Acácias, entrar no Irapuru, eu falo, Espírito Santo, toma conta desse dia. E eu vou orando e abençoando a minha vida, a minha casa, abençoando a vida de vocês e pedindo que o Senhor cuide. Então, por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. Deus está no controle. Nenhum ser humano pode dominar o vento ou saber o momento exato de sua morte. É isso que ele fala. Tá? Então, nessa peleja da vida contra a morte, não há tréguas. É lançar-se à perversidade, e lançar-se à perversidade não trará nem sequer um único momento de alívio. Tá? Que é o que nós escutamos hoje muito, né? A vida é curta, então vamos viver. Tá? Vamos viver as perversidades, vamos viver o aqui e agora. Essa visão hedonista, né? Essa busca insaciável do prazer, Salomão fala assim, cara, eu fiz isso. Eu consegui saciar todos os prazeres da minha vida, tudo aquilo que eu imaginei, eu consegui. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, nada disso me satisfez, nada disso me deixou em paz. E a conclusão que eu chego é somente Deus para fazer isso nos nossos corações. Então essas coisas observou Salomão enquanto investigava o mundo debaixo do sol. Lugar onde as pessoas se agridem mutuamente e onde um homem domina sobre o outro homem para arruiná-lo. Tá? Quem tem costume de ver algumas frases nas redes sociais, tem uma que está do Arthur, né? Não é Arthur o nome dele, é outro,
Que fala assim, a guerra é um monte de velhos, né, que se odeiam, enviando um monte de jovens que não se conhecem para matar um ao outro por causa do ódio dos velhos. Eu parafraseei, não é bem assim não, mas a ideia é essa. A guerra é um monte de pessoas que são levadas nela por pessoas que não formam porque se odeiam, né? E é uma verdade. É muito fácil você declarar uma guerra atrás de um botão, né? É o que tem acontecido e é os questionamentos que têm que ser colocados aí. Então, assim, Salomão tem falado, gente, é muita atrocidade que eu vi, né, os homens praticando. Um parênteses, gente, há muitos estudiosos rabínicos, né, são rabinos, tá? Eles dizem que houve um período que Salomão se disfarçou e ele andou no meio da multidão e ele viveu com as pessoas. É possível, porque nós vamos encontrar isso em Cantares de Salomão. Ele convivendo lá com a Sulamita, porque ele, não era estranho, chegando a Sulamita, você chegou, de onde que você vem se apaixonar? Era alguém do convívio dela que ela vem a se apaixonar. E aí ele para tudo e volta, né, para o palácio, depois retorna como rei à procura dela, que é quase uma simbologia do que Jesus fez, né? E Jesus também não ficou pouco tempo. Então, alguns colocam que Salomão se misturou entre a multidão, tá? Aí nós não sabemos se ele deixava o palácio por um dia, por 2 dias, por 3 dias ou por semanas, mas ele se misturava, ele andava no meio do povo. A gente vê muito isso, né, na literatura, né? O príncipe e o mendigo, que é um judeu, ele se baseou nessa possibilidade. Só que ali é uma outra história, são dois gêmeos, tal, tal, tal. Mas ele fala assim do desejo do príncipe de andar no meio do povo. Você vai ver em várias histórias assim, tá? A princesa se disfarçando de plebeia para poder ver como é que é a vida fora do palácio. Salomão vai fazer isso, mas com outras intenções, para entender a humanidade, ok? E ele fala, quanto mais ele frequentava isto, né, ele via que o homem, né, não é nada. Então o versículo 10 fala assim, a maior parte da vida é formada de situações sem sentido. O perverso morre e recebe sepultura. Porém, o justo que frequentava o templo é esquecido na cidade onde praticou o bem. É claro, amado, que aqui ele está questionando algo, né, e aí você vê, né, que nem assim, uma pessoa disse para mim há muito tempo atrás que ela tinha vontade de ir para Londres, e lá em Londres ela queria visitar o túmulo de um cantor de rock que morreu de overdose, né? Ele, na época, assim, pastor, sabe, falou, cara, se eu tiver, primeiro eu não vou visitar cemitério, não é, mas se eu tivesse que ir, eu queria ver o túmulo dos grandes pregadores avivalistas, daqueles homens que pregaram, e esses caras eu queria ir ver, tá? Mas não foi, não tem nada aí visitar, mas eu estava combatendo a linha de pensamento dele, que é esse pensamento aqui. As pessoas querem ver túmulo de famosos que praticaram mal, tiveram uma vida de promiscuidade, de lascívia, mas não querem ver, talvez, o túmulo de um grande homem de Deus, né? Que pregou o evangelho e tudo mais. É isso que Salomão percebeu isso lá atrás. Tá? Parece que o perverso cai na simpatia do povo e o justo não. Por isso que eu comecei o texto, né, a aula de hoje, com o texto de Rui Barbosa. A honestidade da vergonha. Tem pessoas que estão com vergonha de serem honestos. Tá? Versículo 11. A demora dos tribunais em julgar e punir os criminosos acaba incentivando a criminalidade e o desprezo pelo poder judiciário. Sim, embora seja importante garantir que todos tenham um julgamento justo, não tem cabimento superproteger o criminoso à custa da vítima. O que nós, exatamente, é bacana, né? Nós não precisamos ir no túmulo do Billy Graham, porque nós vamos conversar com ele pessoalmente lá na Nova Jerusalém. Amém, Isa? É isso mesmo. Então, assim, ele entra num ponto aqui, gente, que Miqueias vai desenvolver da injustiça. Tá, ok? E ele fala que os tribunais são corrompidos. Olha, o rei falando isso. O rei que estaria acima desses tribunais. Quem eram esses tribunais na época, né, nesse momento de monarquia? Eram os líderes religiosos, porque Israel era dividido por tribos, e se você for pegar toda a história, isso vai também acontecer no tempo de Jesus, né? O poder de Caifás, né? Então o próprio Caifás vai enfrentar Pilatos, que era um poder político, colocado debaixo do comando de Roma. Então ele enfrenta, né? Ele vai lá e fala, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Tá? O próprio Caifás que pede para crucificar Jesus, ele atiça a multidão, né? Para crucificar Jesus e soltar Barrabás. Então, esse Caifás, sempre existiu essa figura, né, dos pequenos juízes para julgar a causa. As próprias cidades
refúgio, era uma representação disso. Então, o que Salomão viu? Salomão viu muita injustiça nesse julgamento. Muito voto comprado, muitos juízes, né, ou esses líderes comprados. Então, essa coisa que nós vemos hoje, que ficamos indignados, gente, Salomão fala, olha, eu também vi tudo isso. E é desanimador, porque nós estamos falando de praticamente mais de 2.000 anos atrás, quase 2.750 anos atrás. Vamos botar 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás já acontecia isso. E não mudou. Né? O Tomás de Aquino, Santo Agostinho, mas principalmente Santo Agostinho tem uma frase assim, o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus, e ele é o mesmo. O mesmo coração lá atrás é o mesmo coração hoje. Então, se você pegar a linha de pensamento que nós estamos falando aqui, a mesma perversidade no coração lá atrás está aqui. Então, você tem que entender. Então, embora com exceções, Salomão acreditava que a longo prazo os que temem a Deus vivem melhor. Aí ele vai desenvolver essa linha de pensamento que nós estamos falando. Ó, mas, afinal de contas, vale a pena ser fiel. Ó, o versículo 12 ele fala assim, um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, é o que diz. Se você temer a Deus, olha que bacana, tudo lhe ocorrerá bem. Ele fala, tá ok, gente, é que nós... E aí vem a perspectiva do capítulo 8. O problema nosso é que nós olhamos na perspectiva do Cronos, nós não olhamos na perspectiva do Kairos. Nós olhamos com o nosso olhar, mas não olhamos com o olhar de Deus. Tá? Então Salomão estava convencido de que o perverso não terminará bem, visto que não tem o temor de Deus, condena a si mesmo a uma vida curta, transitória, como a sombra. Aí ele vai falar, né, da nuvem passageira, do vento que vai, ele vai colocar várias questões, ou seja, eu coloquei uma imagem, né, de um barco e somente a luz, né, é clareando. Eu vou colocar uma outra parecida, porque tem um outro versículo que vai repetir o que está aqui, dando uma direção, uma direção. Então, antes de nós entrarmos nos versículos finais, vale a pena ser fiel? Que é a pergunta de Rui Barbosa no primeiro slide. E eu diria para você, sim, vale a pena ser fiel se você olhar para a perspectiva da Nova Jerusalém. Se você olhar para a perspectiva humana, não vale, porque ninguém reconhece nada. Então, é uma questão, obrigado, é uma questão séria isso aqui. Salomão parece alternar entre regras gerais e exceções evidentes. Às vezes, o justo parece sofrer punição como se fosse perverso, em outras ocasiões, os maus parecem receber recompensa como se fossem os bons. Tá? Eu nunca esqueço o estudo que nós já fizemos no aulão, honra o teu pai e a tua mãe, né, que era um versículo que a Vossô sempre questionava, né, para que prolongue os dias da tua vida. E a pergunta dela é assim, mas eu já vi, filho bom morrer cedo e filho mau ficar vivo. E aí eu fui fazer um estudo, aí nós comentamos, e nós falamos, não, o que é prolongar os dias da sua vida? Não é viver mais. E Deus ministrou meu coração. Aí foi uma resposta de Deus numa das madrugadas. Deus falou, aquele que morreu cedo, tá, que é bom e morreu cedo, é porque eu chamei ele para cá. Agora, ele viu todos os seus sonhos cumpridos. Este que está vivo, ele está sofrendo, ele não está vendo o sonho. E, gente, quantas pessoas você não encontra assim, insatisfeita, aborrecida, que não vivem, né, o melhor que Deus tem trazido à existência? Então, essas violações da intuição levaram Salomão a se aborrecer com a vaidade da vida. Sim, ele fala assim, olha, tudo é vaidade, de vaidade é um termo que ele vai trabalhar, ele vai colocar constantemente isso. A vida é cheia de vaidade, porque ele chama de futilidade, que nós já falamos aqui. Então, na opinião de Salomão, a única solução lógica era aproveitar a vida enquanto estamos vivos, pois nenhuma coisa há de melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Tá? Ele não está isentando a relação com Deus. Então você vai comer, beber, se alegrar, sabendo que tudo isso é dom gratuito de Deus, ou seja, dádiva de Deus. Essa é a única recompensa que o indivíduo recebe por ter todo o seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá neste mundo. Então ele é cuidado, ele é direcionado, né? Ele pode estar num barco no meio de um oceano, mas Deus cuida e Deus traz a existência. Deus, eu sempre falo isso, Deus é o Deus dos detalhes. Nós temos visto isso de perto, na casa do Senhor, e nós temos é que vocês vão à noite lá, né? Mas nós terminamos a pintura externa da igreja, as portas ficaram bonitas,
e agora nós vamos pintar a parte interna da igreja e vamos cuidar do Ministério Infantil. Tem umas surpresas vindo aí boa. Por quê? Porque Deus é fiel através da fidelidade de vocês. Tá? Então, é muito bacana nesse momento todo. Eu sempre falo, e nós ainda temos tido condições de abençoar famílias, tá? Com cesta, ministérios também, como Deus é gracioso, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. E aí nós descansamos aí. Tá determinado a encontrar a solução para todas as questões da vida, Salomão aplicou-se ao estudo da filosofia com o objetivo de compreender a essência das atividades humanas, tarefa das quais os homens nem de dia nem de noite têm descanso. Então ele fala assim, olha, eu saí com uma ideia, né? Nessa multidão, nessa escuridão, eu busquei o conhecimento, eu busquei o melhor. E nós encerramos aqui. Salomão descobriu que Deus criou o mundo de tal maneira que o homem não consegue juntar as peças do quebra-cabeça. E por mais que se esforce, adquira inteligência, jamais conseguirá descobrir a resposta para todas as questões. Mas nós vemos isso na questão, né, das próprias ciências, na astrologia, na astronomia, nas questões linkadas a viagens espaciais, o estudo das galáxias. Estou indo para fora, e mesmo aqui, tá? Mesmo aqui, né? Você vai ter pessoas dizendo que existe cura para todas as doenças, e eu creio nisso, gente. Que em todas as doenças existe alguma planta que Deus já fez lá no Éden, para que falta o homem descobrir. Então é difícil nós entendermos a complexidade, né, do caminhar de Deus, da vida de Deus. É isso que Salomão fala. Tá ok? Eu peço desculpa primeiro porque eu não percebi que as letras ficaram pequenas. Então eu vou mandar em PDF para a Ângela distribuir para a igreja, para se você quiser estudar um pouco mais, tá? Nós estamos avançando bastante no nosso tempo. Eu gosto de acabar 10h10, mas não tem como, Ada. É muita coisa que nós estamos tendo, e louvado seja Deus. Hoje à noite é ceia do Senhor, lembrando. Continuamos pregando em Ezequiel, se Deus não mudar até eu chegar lá. E como eu falei, essa semana nós teremos algumas bênçãos acontecendo no Monte Hebron. Deus tem dado sabedoria para, quando vem uma oferta X, a gente segura, a gente vai administrando. E eu quero aqui deixar gravado a vida do Oscar, que tem sido peça fundamental, né, em ir atrás de bom preço, atrás disso. Então, nós vamos fazer coisas bacanas, né? E o foco agora vai ser o Ministério Infantil. Nós vamos ter uma surpresa ali para podermos voltar logo, né? Acredito, se Deus quiser, até o final de março. Nós tivemos muito demora, porque nós tivemos que levantar uma parede. Eu sei que vocês não conseguem ver, porque ela está lá em cima do telhado, mas eu tenho as fotos. Nós levantamos uma parede contra incêndio, aí tivemos que rasgar o telhado, arrancar o telhado do Ministério Infantil, que a telha mais cara foi colocada lá. Olha só, a telha mais cara foi colocada no Ministério Infantil, que está na nave ali, não é tão boa quanto a do Ministério Infantil, porque a do Ministério Infantil é 2 telhas juntas. E nós tínhamos um problema lá acreditamos que consertamos, que era de vazamento, né? Só que antes tivemos que cortar por causa do corpo de bombeiro. Aí fizemos tudo, aí vai todo o gasto de novo, colocar rufos, colocar a calha, pessoas subindo no telhado, descendo. Depois o Oscar, na sexta-feira, veio com a equipe dele, passou a régua, que fala, né? Passou a régua, vendo tudo. E de repente vamos sentar, vamos somar. Pastor, dá para fazer agora o Ministério Infantil? Dá para fazer o quê? Então, essa semana nós vamos focar ali. Então, continue orando para Deus continuar trazendo recurso, para que isso não atrapalhe o meu salário, né? Porque não atrapalhe nada, mas que Deus continue. E, mais uma vez, pela vida do nosso irmão, né, que tem sido bênção, que é o Oscar. Amém? Continue sendo fiel, dinheiro de Deus, o seu dízimo está sendo bem aplicado na casa do Senhor, pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Então, Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus.